Há perguntas que não surgem na mente. Elas surgem no silêncio. Não aparecem quando estamos ocupados, correndo, falando, resolvendo. Elas surgem quando tudo desacelera. Quando a noite cai. Quando o barulho do mundo diminui. Quando a vida, enfim, encontra espaço para falar. E então ela pergunta sem palavras: o que estamos fazendo aqui? Talvez você já tenha sentido isso, não como uma curiosidade intelectual, mas como um peso suave no peito, uma sensação estranha de estar vivendo, mas não totalmente presente, de cumprir dias, repetir rotinas, seguir caminhos que parecem corretos por fora, mas vazios por dentro. Não é uma crise, é um chamado. Desde o início da humanidade, essa pergunta acompanha o ser humano. Ela atravessou desertos, montanhas, templos e cidades. Reis e camponeses a sentiram. Monges e guerreiros a enfrentaram. E ainda assim, ela nunca recebeu uma resposta definitiva. Talvez porque nunca tenha sido uma pergunta a ser respondida. Vivemos em uma época que exige explicações para tudo. Queremos motivos, causas, justificativas. Queremos entender antes de viver, controlar antes de confiar, definir antes de sentir. Mas a vida não se explica. Ela se revela, e sempre faz isso em silêncio. Quando tudo parece estar no lugar, mas algo ainda falta. Quando você conquista, alcança, progride. E mesmo assim, sente um vazio sutil. Quando a pergunta surge não como um grito, mas como um sussurro insistente. O Oriente sempre soube disso, e por isso nunca tratou essa questão como um problema a ser resolvido, mas como um portal a ser atravessado. Este vídeo não é sobre encontrar uma resposta final. Não é sobre descobrir um grande segredo escondido em palavras complexas. É sobre ouvir aquilo que a vida vem tentando te mostrar há muito tempo. Talvez o sentido não esteja em saber por que estamos aqui. Talvez esteja em aprender como estar aqui, como respirar, como caminhar, como viver este instante sem fugir dele, como tocar a vida sem tentar dominá-la. Ao longo deste caminho você vai perceber algo importante. Quando paramos de exigir respostas da vida, a vida começa a nos ensinar, em silêncio, com paciência, no ritmo certo. Se você sentiu que essa pergunta já te visitou alguma vez, não ignore esse momento. Ele não acontece por acaso. A vida está falando com você agora. Se este momento tocou você, deixe uma frase nos comentários. Escreva, com calma e presença: eu estou disposto a escutar o silêncio da vida. Às vezes, colocar uma intenção em palavras é o primeiro passo para vivê-la. O porquê do Ocidente e o como do Oriente. Existe uma diferença silenciosa entre dois modos de olhar para a vida. Ela não está nas palavras, mas na direção do olhar. No Ocidente, desde cedo, aprendemos a perguntar por quê. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu nasci aqui e não em outro lugar? Por que a vida é injusta? Por que eu ainda não encontrei meu propósito? São perguntas legítimas, mas elas carregam um peso invisível, porque quase sempre nascem da resistência, da tentativa de entender a vida antes de aceitá-la. No Oriente, a pergunta é outra, mais simples, mais silenciosa, e talvez por isso mesmo, mais profunda. Não se pergunta tanto por quê. Pergunta-se como. Como viver este dia? Como atravessar a dor sem endurecer o coração? Como agir quando tudo parece incerto? Como manter a paz no meio do caos? Certa vez, em uma tarde nublada, nos jardins de um antigo templo, um ancião observava os pinheiros em silêncio. Seu corpo era frágil, mas seus olhos carregavam uma tranquilidade rara. Ele percebeu minha inquietação e, com um leve sorriso, disse algo simples: vocês ocidentais sempre perguntam por quê. Nós perguntamos como. Naquele instante, algo se deslocou por dentro. Porque essa não era apenas uma diferença cultural, era uma diferença de postura diante da existência. O porquê busca uma explicação, o como busca um caminho. O porquê olha para trás ou para um futuro distante.
O como pisa no chão do agora. Quando perguntamos apenas por quê, muitas vezes ficamos presos. Presos à culpa, à comparação, à espera de uma resposta que talvez nunca venha. Mas quando perguntamos como, algo muda. O foco deixa de ser o sentido abstrato da vida e passa a ser a forma como respiramos dentro dela. O Oriente nunca prometeu respostas definitivas. Ele ofereceu práticas, gestos simples, posturas internas. Não disse, descubra o sentido da vida. Disse, viva de um modo que faça sentido. Essa é uma mudança sutil, mas poderosa. Porque a vida não acontece no plano das ideias. Ela acontece no corpo, no gesto, na maneira como você caminha, fala, escuta e reage. Talvez a pergunta, o que estamos fazendo aqui, não esteja pedindo uma definição. Talvez esteja convidando você a observar como está vivendo, como você acorda, como você se alimenta, como você lida com o tempo, como você trata os outros, como você se trata quando erra. Quando o como muda, o sentido deixa de ser um problema. Ele se torna uma consequência. E é a partir desse ponto que os caminhos do Oriente começam a se revelar. Não como teorias, mas como modos de estar no mundo. Se algo se abriu em você ao ouvir isso, deixe registrado nos comentários. Eu escolho viver o como, não me perder no porquê. Escrever essa frase é mais do que concordar. É iniciar um deslocamento interior. Taoísmo. A arte de fluir sem resistência. Há um cansaço que não vem do corpo. Vem da resistência. É o cansaço de lutar contra o que é. De empurrar a vida na direção que acreditamos ser a correta. De insistir, forçar, controlar, mesmo quando tudo dentro de nós pede pausa. O taoísmo nasce exatamente da observação desse desgaste invisível. Não como uma teoria, mas como uma constatação simples. A vida flui melhor quando não é forçada. Conta-se que há muito tempo, um lenhador vivia às margens de um rio. Todos os dias ele acordava antes do sol, pegava seu machado e lutava contra troncos pesados, madeira dura, calor intenso. Seu corpo doía. Seu espírito se tornava pesado. Um dia, exausto, ele largou o machado no chão e ficou apenas observando a correnteza. O rio não parecia apressado. Não parecia cansado. Não parecia lutar contra nada. Ainda assim, seguia firme, contornando pedras, atravessando obstáculos, chegando sempre ao seu destino. Naquele silêncio, o lenhador percebeu algo que mudaria sua vida. Enquanto ele lutava contra o mundo, o rio simplesmente cooperava com ele. No dia seguinte, em vez de cortar a lenha com esforço bruto, ele passou a deixar os troncos rolarem até a água. A corrente os levava naturalmente até a aldeia, onde eram recolhidos. O trabalho se tornou simples, quase leve, quase invisível. Esse é o coração do taoísmo. Não fazer menos por preguiça, mas fazer sem resistência. Lao Tse chamou isso de Wu Wei. Agir sem forçar, mover-se sem violência, permitir que a inteligência da vida conduza o processo. O Tao não exige que você descubra um propósito grandioso. Ele não pergunta onde você quer chegar. Ele observa como você caminha. O sábio é como a água, escreveu Lao Tse. A água beneficia todas as coisas e não compete com nenhuma. A água não discute com a pedra. Ela a contorna. Não se revolta com o obstáculo. Ela aprende com ele. Quantas vezes tentamos vencer a vida quando, na verdade, precisaríamos apenas escutá-la? Vivemos em um tempo em que esforço excessivo é confundido com virtude. Acreditamos que, se está difícil, é porque estamos no caminho certo. Mas o Tao nos lembra: o esforço constante pode ser apenas resistência disfarçada. Quando você força demais, algo dentro se quebra. Quando você flui, algo dentro se alinha. Fluir não é desistir. É ajustar-se. É reconhecer o ritmo do momento. É agir quando é tempo de agir e parar quando é tempo de parar. O sentido da vida, sob o olhar do Tao, não está em vencer o mundo, mas em dançar com ele. Quando você deixa de empurrar a correnteza,
ela começa a te levar. E aos poucos, aquilo que parecia confuso se organiza por si mesmo. Se esse ensinamento encontrou eco em você, escreva nos comentários com calma. Eu permito que a vida flua através de mim. Não como um desejo distante, mas como uma disposição real de soltar a resistência. Taoísmo: parar de correr e encontrar a si mesmo. Existe uma inquietação que não se resolve com o movimento. Quanto mais corremos, mais ela cresce. Quanto mais tentamos escapar, mais ela nos acompanha. Zhuangzi, um dos grandes sábios do taoísmo, contou uma história simples e reveladora. A história de um homem que tinha medo de sua própria sombra e das marcas que deixava no chão. Ele acreditava que, se corresse rápido o suficiente, poderia se livrar delas. Então correu. Mas quanto mais corria, mais a sombra o seguia. E quanto mais passos dava, mais pegadas deixava para trás. Exausto, sem fôlego, tomado pelo desespero, ele caiu ao chão. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. A sombra desapareceu. As pegadas cessaram. Não porque ele tivesse vencido a sombra, mas porque havia parado de fugir. Essa história não fala de um homem antigo. Ela fala de nós. Vivemos correndo. Correndo atrás de sentido. Correndo atrás de reconhecimento. Correndo atrás de uma versão ideal de nós mesmos que talvez nunca exista. Corremos para não sentir. Para não encarar o vazio. Para não ouvir o silêncio que nos confronta. Mas o Tao ensina algo desconcertante. Não é o movimento que liberta. É a pausa. Quando você para, algo se revela. Quando você silencia, algo emerge. Quando você deixa de fugir, percebe que a sombra nunca foi inimiga. Ela apenas indicava onde estava a luz. Quantas decisões tomamos apenas para não ficar parados? Quantas escolhas fazemos movidos pelo medo de sentir que não sabemos? Quantas rotas seguimos porque todos seguem, não porque fazem sentido para nós? O problema não é não saber para onde ir. O problema é não suportar ficar onde está. O taoísmo nos lembra que a vida não exige pressa. Ela exige presença. Parar não é fracassar. Parar é permitir que a poeira assente. É dar tempo para que a água turva se torne clara novamente. Existe uma sabedoria profunda em não reagir imediatamente, em não responder a tudo, em não explicar tudo, em não decidir tudo agora. A ansiedade nasce quando acreditamos que, se não estivermos em movimento, algo errado acontecerá. Mas o rio não corre por ansiedade. Ele corre porque é da sua natureza fluir. E quando encontra um obstáculo, não entra em conflito. Ele espera. Contorna. Aprende o caminho. Talvez você não precise de uma nova direção. Talvez precise apenas parar de correr. Parar de fugir das perguntas difíceis. Parar de fugir de si mesmo. Parar de fugir do agora. Quando você para, a vida se aproxima. E no silêncio dessa pausa, o sentido deixa de ser algo distante e começa a se revelar no que já está aqui. Se este momento falou com você, deixe escrito nos comentários: eu posso parar. Eu não preciso fugir de mim. Escrever isso não é fraqueza. É um gesto de coragem silenciosa. Budismo: compreender e aliviar o sofrimento. Há uma pergunta que surge naturalmente depois que paramos de correr. Se a vida deve ser vivida com presença, por que ainda dói tanto? O budismo começa exatamente aí, não prometendo felicidade constante, nem oferecendo respostas reconfortantes, mas olhando o sofrimento de frente, sem fugir e sem negar. Quando Siddhartha Gautama deixou o conforto de sua vida, ele não buscava um propósito abstrato. Ele buscava compreender por que os seres humanos sofrem mesmo quando parecem ter tudo. A resposta que encontrou foi simples e profunda. O sofrimento nasce do apego. Apego ao que fomos. Apego ao que queremos ser. Apego à ideia de que a vida deveria ser diferente do que é. Sofremos porque queremos que o momento dure mais. Ou porque queremos que ele termine logo. Sofremos porque resistimos ao fluxo natural das coisas. O budismo não diz que o desejo é errado. Ele diz que o apego aprisiona.
Quando nos agarramos às expectativas, a mente se contrai. Quando insistimos em controlar os resultados, o coração se fecha. E então, mesmo em meio à abundância, experimentamos escassez interior. O Buda ensinou que a vida é impermanente. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Mas nós esquecemos disso. Agimos como se cada situação fosse definitiva, como se cada erro nos definisse para sempre, como se cada perda fosse o fim do caminho. Essa ilusão cria sofrimento. O budismo não pede que você abandone o mundo. Ele pede que você abandone a luta interna contra o mundo. Quando aceitamos que nada nos pertence, algo curioso acontece. Começamos a cuidar melhor de tudo. Quando aceitamos que não há garantias, aprendemos a viver com mais leveza. O sofrimento diminui não porque a vida se torna perfeita, mas porque deixamos de exigir que ela seja. Essa é uma libertação silenciosa. O sentido da vida, sob o olhar budista, não está em eliminar a dor, mas em aprender a não se perder dentro dela. A dor pode existir sem que você se torne ela. O pensamento pode surgir sem que você precise segui-lo. A emoção pode passar sem que você precise se agarrar. Esse é o início da liberdade interior. Quando você solta o apego, o espaço aparece. E nesse espaço, a vida respira novamente. Se esse ensinamento encontrou lugar em você, escreva nos comentários. Eu libero o apego que me faz sofrer. Não como uma promessa para o futuro, mas como uma intenção para este instante. Os monges Shaolin. Quando o sentido se torna prática. Há ensinamentos que não sobrevivem apenas nas palavras. Eles precisam ser vividos, treinados, repetidos até que deixem de ser ideias e se tornem corpo. Os monges Shaolin compreenderam isso muito cedo. Para eles, o sentido da vida não é algo que se descobre em um pensamento profundo, mas algo que se constrói no cotidiano, no gesto simples repetido com atenção. Antes do sol nascer, o templo já está desperto. Não há pressa, não há excesso de fala, há disciplina. O corpo se move em silêncio, o chão frio recebe os passos, a respiração guia o ritmo. O Kung Fu não é apenas luta, é meditação em movimento. Cada postura exige presença total. Cada erro revela onde a mente se distraiu. No templo, não se pergunta constantemente qual é o sentido da vida. Pergunta-se algo mais direto. Como você se levanta hoje? Como você respira? Como reage quando erra? A prática Shaolin ensina que o corpo é o primeiro espelho da mente. Quando a mente está dispersa, o movimento se quebra. Quando há presença, o gesto se alinha. Por isso o treino é o caminho. Repetir não é tédio. Repetir é aprofundar. Cair faz parte. Levantar também. Corrigir a postura. Ajustar o olhar. Continuar. Nesse processo, algo silencioso acontece. A mente se aquieta. O ego perde força. A ansiedade se dissolve no suor. O monge não busca um propósito distante. Ele se dedica à prática do agora. Cada golpe, cada passo, cada respiração é uma oportunidade de estar inteiro. É assim que o sentido surge, não como uma resposta, mas como uma sensação de alinhamento. Fora do templo, a vida não é diferente. O mundo também exige treino. Treino de paciência, treino de atenção, treino de equilíbrio. O espírito Shaolin nos lembra: você não precisa entender tudo para viver bem. Precisa apenas praticar com consciência. Quando a prática se torna constante, o ruído interno diminui. E o silêncio deixa de ser vazio. Ele se torna morada. O sentido da vida, para o caminho Shaolin, não está em grandes revelações, mas na fidelidade ao gesto simples. Hoje, agora, mais uma vez. Se isso ressoou em você, escreva nos comentários com presença. Eu transformo minha vida através da prática diária. Que essa frase não fique apenas escrita, que ela comece a ser vivida. Confucionismo, o sentido que nasce nas relações. Depois de silenciar a mente, de fluir com a vida, de aliviar o sofrimento e de treinar a presença no corpo, surge uma pergunta natural. E o outro?
porque nenhuma vida acontece isolada. Mesmo o monge que medita em silêncio precisa atravessar o mundo. E é nesse atravessar que o caráter se revela. O confucionismo nasce dessa compreensão simples e profunda. O sentido da vida se manifesta na forma como nos relacionamos. Confúcio não falou sobre escapar do mundo. Ele falou sobre habitá-lo com retidão. Para ele, a sabedoria não estava em grandes ideias metafísicas, mas em gestos cotidianos. Na forma como tratamos nossos pais. Na maneira como falamos com quem depende de nós. Na postura que mantemos quando ninguém está observando. O confucionismo ensina que o ser humano se constrói na relação. Não somos apenas indivíduos isolados em busca de iluminação. Somos parte de uma teia viva. Quando nossas ações estão desalinhadas, essa teia se rompe. E o vazio que sentimos não vem da falta de propósito, mas da quebra da harmonia. Confúcio falava sobre virtudes simples, mas exigentes: respeito, lealdade, humanidade, retidão. Virtudes que não se praticam em retiros distantes, mas no convívio diário. Na paciência com quem erra. Na firmeza com quem precisa de limites. Na humildade de reconhecer a própria falha. Para esse caminho, o sentido da vida não surge quando pensamos apenas em nós. Ele aparece quando nos tornamos confiáveis. Quando nossas palavras e ações caminham juntas. Quando somos presença segura para os outros. Isso exige disciplina interior. Exige atenção. Exige escolha. Não se trata de agradar a todos. Trata-se de agir de modo que sua consciência permaneça tranquila. O confucionismo nos lembra que a ordem exterior nasce da ordem interior. E que a paz social começa na forma como cada um vive o seu papel. Quando você honra seus compromissos, quando age com respeito, quando não se perde em reações impulsivas, algo se organiza ao redor. A vida ganha solidez. As relações ganham profundidade. O sentido deixa de ser abstrato e se torna visível. Talvez o propósito não esteja em fazer algo extraordinário. Talvez esteja em fazer o ordinário com dignidade, tratar bem, ouvir com atenção, agir com justiça, silenciar quando necessário, falar quando é preciso. Nesse caminho, o sentido da vida não grita. Ele se sustenta. Se essas palavras tocaram você, deixe registrado nos comentários. Eu escolho agir com respeito e humanidade. Que essa escolha se manifeste, não apenas nas palavras, mas nos próximos encontros da sua vida. Quando o sentido não está na resposta, mas no caminho depois de atravessar esses caminhos, algo começa a se tornar claro. Talvez não como uma ideia bem definida, mas como uma sensação interna de alinhamento. O taoísmo não ofereceu um propósito. Ofereceu fluidez. O budismo não prometeu sentido. Ofereceu libertação do sofrimento. O caminho Shaolin não explicou a vida. Mostrou como vivê-la com disciplina e presença. O confucionismo não falou em iluminação distante. Falou em dignidade no cotidiano. Tradições diferentes, linguagens distintas, mas um mesmo ponto silencioso em comum. O sentido da vida não está em uma resposta final. Ele está no modo como você caminha. Talvez essa seja a grande confusão moderna. Acreditamos que se encontrarmos a resposta certa, a vida finalmente fará sentido. Mas o Oriente nunca pensou assim. Porque respostas envelhecem. Conceitos mudam. Explicações falham. O que permanece é a forma como você vive cada instante. O sentido não é algo que se encontra. É algo que se expressa. Ele aparece quando você flui em vez de resistir. Quando você para em vez de fugir. Quando você solta o apego em vez de se contrair. Quando você pratica em vez de apenas refletir. Quando você age com humanidade em vez de indiferença. Nesse ponto, algo importante acontece. A pergunta, o que estamos fazendo aqui? Deixa de ser um peso e se transforma em um convite. Um convite para viver com mais presença, com menos exigência de respostas, com mais fidelidade ao gesto simples. O sentido da vida não se anuncia em grandes revelações.
Ele se constrói no ritmo dos dias, no modo como você acorda, no cuidado com o corpo, na atenção à respiração, na forma como você reage quando algo não sai como esperado, na escolha de não endurecer. Quando você vive assim, não precisa convencer ninguém. A coerência se torna visível, e o vazio que antes parecia um problema passa a ser compreendido como espaço. Espaço para sentir, para escutar, para ajustar o passo. Talvez o maior ensinamento seja este: não precisamos preencher a vida de sentido. Precisamos retirar o excesso que nos impede de percebê-lo. Quando o ruído diminui, o essencial se revela, não em palavras, mas em paz. Se esse entendimento encontrou lugar em você, escreva nos comentários: eu vivo o sentido da vida no meu modo de caminhar. Que essa frase não seja um pensamento bonito, mas uma orientação silenciosa para os seus dias. O desafio dos 21 dias do como. Chegando até aqui, talvez algo em você tenha se aquietado. Não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque elas já não pesam da mesma forma. Ao longo deste caminho, não buscamos uma explicação definitiva. Caminhamos pelo tal, aprendendo a fluir. Paramos de correr, olhando para a própria sombra. Reconhecemos o sofrimento e soltamos o apego. Vimos o sentido nascer da prática diária, no corpo e no silêncio, e entendemos que a vida ganha forma na maneira como nos relacionamos. Tudo isso aponta para um mesmo lugar simples e profundo. O sentido da vida não está no porquê. Ele se revela no como. Como você acorda, como você respira, como você reage ao que não controla, como você cuida do corpo, da mente e dos outros. Por isso, o fechamento deste vídeo não é uma resposta, mas um convite à prática. Um desafio silencioso, simples na forma, mas transformador na experiência. Os 21 dias do como. Durante os próximos 21 dias, não busque grandes mudanças. Busque consciência nos pequenos gestos. Ao acordar, pergunte apenas: como posso viver este dia com mais presença? Antes de reagir, observe: como posso responder sem me perder? Ao sentir desconforto, investigue: como posso atravessar isso sem endurecer? Não é um desafio de perfeição. É um treino de atenção. Alguns dias serão claros, outros confusos. E está tudo bem. No caminho oriental, a constância vale mais do que o resultado. O retorno vale mais do que a queda. A prática vale mais do que a compreensão intelectual. Talvez, ao final desses dias, a pergunta: o que estamos fazendo aqui? Já não precise ser respondida, porque você estará vivendo a resposta, não em palavras bonitas, mas na forma como caminha, na maneira como olha, na tranquilidade com que aceita o que é e ajusta o que pode. O Oriente sempre soube disso. A vida não pede que você a decifre, pede que você a habite, com presença, com disciplina suave, com humanidade. E se em algum momento você se perder, lembre-se, não é preciso voltar ao início. Basta voltar ao agora. Esse sempre foi o verdadeiro caminho. Se você sente que esse desafio faz sentido para você, deixe uma frase nos comentários. Escreva, com intenção: eu escolho viver com consciência, um dia de cada vez. Que essas palavras não sejam apenas um encerramento, mas o início silencioso de uma nova forma de estar na vida.